Capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. Maior mandamento. 3 são os deveres indispensáveis à criatura humana. Primeiro, para com Deus. Segundo, para consigo mesmo. Terceiro, para o seu próximo. Nisso resumiu Jesus a lei e os profetas. Deus é o nosso verdadeiro Pai, autor de nossa existência. Os seres humanos, seus filhos, têm deveres para com Ele. Esses deveres estão relacionados com as suas próprias aptidões físicas, intelectuais e psíquicas. Ninguém pode dar senão o que tem, e como tudo que dermos ou fizermos nos será restituído com juros, devemos aproveitar todas as oportunidades para nosso crescimento e para o crescimento do nosso próximo. Esse crescimento, esse progresso depende do bom emprego que nós fazemos do tempo para cuidar do nosso corpo, do nosso intelecto, através do estudo e do nosso espírito, alimentando-o com luzes de sabedoria verdadeira e de moral perfeita. Da mesma maneira, devemos fazer pelo nosso próximo, seja esse próximo aquele que se aproxima de nós, ou seja, em espírito. Nós temos o próximo que está longe de nós e temos o próximo que está perto de nós. Esses estão ligados pela lei de afinidade psíquica. São os que têm necessidade de ordem material ou de ordem espiritual. O próximo em espírito são os espíritos que têm afinidade conosco. Jesus então substituiu os 10 mandamentos por 2 ensinamentos simples. Amarás ao teu Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior de todos. O segundo mandamento semelhante é este: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas respeita seu nome, não adora imagens de qualquer espécie, não santifica somente sábado, mas todos os dias, horas e minutos, por meio de um viver reto e digno. Quem ama o próximo como a si mesmo, honra o seu pai, a sua mãe, não mata, não comete adultério, não levanta falso testemunho, não cobiça coisas e nem pessoa alguma. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, resume toda a lei de Moisés e tudo o que disseram os profetas. Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem é a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. É o nosso guia de como proceder das nossas exigências para com os nossos semelhantes, como devemos tratá-los, olhá-los. Se os tratamos com benevolência, paciência e indulgência, quando aprendemos a ver nossos semelhantes sem egoísmo, orgulho e vaidade. Não devemos esquecer que somos tratados com a mesma medida que tratarmos. Quando os homens aprenderem a ter uma conduta cristã dentro das leis de amor, compreenderão a verdadeira fraternidade. É quando a paz e a justiça reinarão. Não haverá mais ódio, mas união, concórdia e mútua amabilidade. Dai a César o que é de César. Os judeus não gostavam de pagar o tributo. Jesus sentiu que a pergunta que ele fizera era uma cilada para que, dependendo da resposta, ele se revoltasse e não pagasse mais. Mas ele, dentro da sua sabedoria e justiça, respondeu que desse a cada um o que lhes era devido. Mas Jesus também deixou esse recado para nós. Devemos respeitar as leis da terra sem que nos esqueçamos de cumprir as leis divinas. Dentro do Pai Nosso nós temos: perdoai as nossas dívidas, assim como também perdoamos aos nossos devedores. Deus é justo e misericordioso. Ele não nos pune, ele não nos castiga. As leis de Deus se exercem com rigor e precisão, e cada qual colhe o que semeou. Somos nós que, através dos nossos atos, palavras e intenções contrárias às leis divinas, que nos punimos. É quando surgem as doenças, as dores e os problemas. Dependendo do que construirmos para nós e de acordo com o nosso proceder para com o nosso próximo, mais depressa conquistamos a felicidade. Para recebermos a graça de nosso Pai, devemos ter a iniciativa. Jesus nos mostra a necessidade de usarmos de nossa misericórdia para com os outros, a fim de que Deus use de sua misericórdia para conosco. Não existe um número para definir quantas vezes podemos ou devemos perdoar e relevar o que nos fizeram. Para sermos felizes aqui na Terra e no mundo espiritual futuramente, devemos estar sempre prontos a perdoar tudo e a todos, em qualquer momento e circunstâncias. E lembrar sempre, cada um dá o que tem e fala o que tem o coração. O fato dos homens não saberem se perdoar uns aos outros pelas faltas cometidas é a
causa do maior número de sofrimento que há na face do nosso planeta. Existe a possibilidade desses rancores irem para o além-túmulo e nas encarnações futuras uma reencarnação dolorosa para que tenham possibilidade de expiarem seus crimes. Perante Deus não existe nem vítimas nem agressores. Existe apenas 2 filhos queridos, irmãos na sua presença, que preferiram usar da violência no lugar do perdão mútuo. Devido ao não perdão, quantas famílias não estão divididas, quantos irmãos não se desprezam, Jesus não se cansou de pregar o perdão ilimitado que todos nós devemos uns aos outros, sejam quais forem os motivos de que se originaram os ressentimentos. Parábola do credor incompassivo. Incompassivo significa sem compaixão. Portanto, a palavra trata das pessoas que não têm piedade, dó das demais. Essa palavra temos bem claro que se passa entre a humanidade. Todos estamos sobrecarregados de imensos débitos para com a providência divina. Todos nós pedimos perdão, todavia somos incapazes de perdoar do fundo do coração a menor falta que alguém comete contra nós. Queremos que Deus nos perdoe e nos tolere, mas não queremos tolerar e perdoar nossos irmãos de caminhada. Por meio dessa palavra simples e expressiva, Jesus nos ensina que devemos perdoar os erros cometidos contra nós e amarmos os nossos inimigos, porque se assim o fizermos, seremos julgados na medida que tivermos tratado os nossos irmãos. Façamos a nossa parte e deixemos para que cada qual faça a sua. Podemos ser taxados de bobos por perdoarmos ou relevarmos. O que importa mesmo é o que nós queremos para nós. O não perdoar acarreta atrasos em nosso processo evolutivo. Os desafetos devem ser perdoados enquanto estivermos a caminho com eles. Isto é, devemos perdoar as ofensas e os ofensores, enquanto se está convivendo com ele aqui na Terra, que é o local dos reajustes, provas e expiações. As pessoas não são propriamente más, são frágeis de caráter, não definido, são fracos na vontade, egoístas, prepotentes, incivilizados, presunçosos. É quando surgem os maus vizinhos, os maus companheiros de trabalho, os maus patrões, o mau empregado, etc. Como cada qual colhe o que semeou, nós não precisamos odiar os desafetos, pois a própria vida se encarregará de lhes ensinar o caminho correto, pois deverão receber tudo de volta com a mesma moeda. Nós devemos aprender e esquecer. Nessa palavra temos ainda o Senhor entregou ao servo sem compaixão aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Isso significa que há sempre um limite no pagamento das dívidas. Por mais que tenhamos dívidas para com a justiça divina, não existe dor eterna. O devedor vai atravessar longos períodos de dor e sofrimento, vai ter muitas resistências expiatórias, mas uma vez quitado o seu débito, ele vai para os mundos melhores. Lembremos que nesta parábola, o rei representa Deus, o Senhor do Universo, e que todos nós somos os grandes devedores. Essas dívidas são as faltas e transgressões às leis divinas, cometidas por nós através das encarnações. Não adianta falarmos, eu esqueci, perdoei por falar. Nós podemos mentir até para nós mesmos, mas não podemos mentir para Deus, que tudo vê e tudo sabe. Procuremos ver o nosso companheiro de caminhada que nos agride ou nos magoa como uma criança em crescimento, um espírito infantil e doente. Procuremos entender o motivo da confusão e perdoar. Jesus, que é a perfeição na hora da crucificação, perdoa a todos que o abandonaram. A fé é o maior tesouro da alma, é a luz que ilumina os nossos destinos, enriquece a nossa inteligência e ativa energias no nosso coração. A fé é o símbolo da perfeição e do poder. A fé transporta montanhas, a fé é o patrimônio que valoriza a alma como o ouro, segundo o mundo, valoriza o homem. Na vida material, o homem vale pelo que tem, na vida espiritual, o homem vale pela fé que possui. A prosperidade espiritual é uma conquista do espírito humano. Para se adquirir a verdadeira fé, é indispensável o trabalho, o raciocínio, o estudo, o esforço de cada um. Os haveres materiais se resumem no dinheiro. Os haveres espirituais se caracterizam pela firmeza da fé, que motiva e sustenta a crença. A fé, portanto, é o tesouro que sustenta as finanças da esperança e da caridade. Allan Kardec disse, a fé verdadeira é a que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. É a fé raciocinada que o Espiritismo ensina. A lei do amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Esse sentimento são os instintos elevados à altura do progresso realizado.
No início o homem só tem instinto, mais para frente só tem sensações. Mais instruído e purificado tem ressentimentos. O amor é o requinte do sentimento. O amor é de essência divina. Todos nós possuímos essa centelha de luz no fundo dos nossos corações. Temos que somente fazer germinar essa semente. Feliz daquele que ama seus irmãos em sofrimento. O egoísmo. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Falemos agora um pouco sobre a característica do orgulho e da vaidade. Para uma pessoa ser orgulhosa, ela precisa primeiro ser egoísta. Do egoísmo deriva todo o mal. O egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. À medida que nós esclarecemos sobre as coisas espirituais, vamos dando menos valor às materiais. Quando nos despirmos do egoísmo, seremos mais fraternos e solidários. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. E é através de nossa educação moral bem compreendida que poderemos combater as nossas imperfeições.